Eu tenho essa raiz muito grande da Tá. neurologia, então, assim, eu ainda trabalho como neurologista, Hum, então eu não sou puramente médico sim. do sono. E mesmo dentro dos distúrbios do sono, eu tenho uma visão que eu sinto, assim, é uma visão do neurologista sobre o Sim. sono. Então, me chama um pouco mais de interesse as Hum, doenças neurológicas do sono. Então isso é uma área que ali eu ainda tenho essa base muito forte da neurologia. uhum. Bom, e aí dentro das doenças neurológicas do sono, acaba que a narcolepsia é uma doença bem interessante. Uhum. Então eu já tinha essa experiência lá em Paris de ter visto muito narcolepsia. Então é uma doença rara, o neurologista tem essa tara por doenças É. raras, então assim, o que ninguém entende, o que é Hum, diferente, ele gosta. Então eu já tinha esse interesse por narcolepsia. E aqui na Unifesp também tem um ambulatório muito grande de narcolepsia, sim, então surgiu essa oportunidade também, assim, de ter essa vivência grande com narcolepsia. E realmente, assim, é uma área que me interessa muito. sim. Aí, assim, eu tenho essa história de momentos que me deram um clique, assim como contei ali da história de ver os vídeos dos pacientes parkinsonianos, Hum, que foi o clique, talvez, de fazer a medicina do sono. Teve um momento, assim, que eu me vi muito, envolvido com a narcolepsia, foi quando uma vez, lá em Paris ainda, eu atendi uma paciente com narcolepsia, e que ela falou assim: "Olha, meu sonho era conseguir assistir um filme inteiro, eu tá. nunca consegui. Assim, eu tenho sempre sonolência muito Hum, grande e durmo e nunca vi um filme inteiro. hum, Então, assim, por mais que eu tente ali pausar, voltar, nunca consegui ver um filme inteiro". hum. E aí eu comecei a pensar assim, como às vezes coisas que pra gente, a gente não dá o mínimo valor, É. tão corriqueiras, pra quem tem uma certa dificuldade, isso é muito grande. Aí, até fazendo um novo alinhamento com coisa que a gente já falou, aí me lembra muito o Oliver Sacks, que Sim. ele escreve muito sobre isso, assim, sobre como a perda de uma pequena função, às vezes impacta muito É. grande, ali, às vezes profissional, às vezes no lazer, e isso eu vi na narcolepsia. Então a narcolepsia, até dando um geral para quem não tem essa vivência, é uma doença rara, é uma Uhum. doença que produz uma sonolência excessiva diurna e que os pacientes têm uma sonolência brutal, às vezes, assim, irresistível no momento de monotonia. E muitas vezes chega a ser grave a ponto de não conseguir fazer até algumas tarefas mais ativas. Bom, e a gente vê no dia a dia isso, os Uhum. pacientes que, por conta de sonolência, não conseguem fazer uma coisa ou outra. E quando ela me falou: "Olha, eu nunca consegui ver um filme inteiro", e eu nunca tinha parado para pensar assim: "O que você precisa para conseguir ver um Sim. filme inteiro?". Aí eu pensei: "Nossa, realmente ali tem pessoas que têm uma dificuldade e que dá para ajudar, né". Uhum. Então assim, e essa menina, eu cheguei a revê-la, ela começou o tratamento e ela voltou falando: "Olha, consegui assistir no Que legal, cinema", que era realmente o maior sonho dela, assim, que que legal. com todas as luzes apagadas e tudo. Então, foi ali um momento de que, olha, essa é uma área interessante. Bom, e ainda tem uma questão maior, assim, que, assim, eu continuo essa vivência muito grande com esse ambulatório de narcolepsia, tem um pouco disso, não sei como que você já lidou, se teve algum contato com isso, mas, é um pouco diferente você tratar um grupo de pacientes com doença rara. É. Então eles têm essa questão de: "Olha, alguém que me entende, É. alguém que conseguiu me dar o diagnóstico". Então, principalmente essas doenças que o diagnóstico é difícil, que a grande população médica ali não consegue, às vezes fechar o diagnóstico, ou não tem uma capacidade de recurso mesmo, É. né, de mandar para fazer um exame e tudo. E ali, dentro desse ambulatório, surgiu uma associação, de pacientes A com Brani, né? a Brane, Uhum. com narcolepsia e persona idiopática. Bom, surgiu dali junto com o grupo do Rio, Sim. também pacientes do HC. E assim, tem muitos pacientes lá que vivem, esse contexto disso. Quando eles estavam criando a organização, eles compartilhavam com a gente: "Olha, a gente está precisando de ajuda nisso e naquilo, a gente quer apoio, mesmo que seja de aulas e tudo". E isso é muito interessante de lidar, assim, Uhum. com o paciente com uma doença rara e que eles têm essa necessidade de ser vistos, sabe. Sim.
E aí, isso é uma coisa que aí volta ali da história sobre a gente usar a rede social. Então, bom, existe esse contexto específico de doenças raras, mas as doenças do sono, apesar de serem comuns, o conhecimento também não é tão difundido. É, E isso de, bom, o que você faz, várias pessoas fazem sobre, ajudar a compartilhar conteúdo da área da medicina do sono, é bem interessante, uhum, porque é uma área que culturalmente ali não tem um grande destaque na consulta, o paciente não se queixa, o médico não é, pergunta, então assim, não tem um investimento muito grande às vezes em pesquisa, em medidas é. públicas. Então, eu acho que essa questão de compartilhar o conhecimento, seja doença rara ou seja uma doença que ali não tem o prestígio que merece, É. é bem interessante nesse papel que a gente acaba fazendo de alguma forma dentro dessas redes sociais. E a narcolepsia, eu tenho alguns pacientes no consultório, pouquíssimos, né, lógico que isso acaba sendo referenciado mais para os grandes ambulatórios, né, Aham, não é uma doença que comumente aparece lá no meu consultório, mas tem. E é exatamente isso que você falou, né, quando você escuta esses pacientes, eles sentem um grande alívio, né, exato. um grande alívio. E esses dias eu atendi um paciente com sexônia, que não é uma coisa Aham, tão rara assim, aham, mas é que ninguém fala. exato. E aí eu tranquilizei, eu falei: "Meu querido, é o seguinte, tá acontecendo isso, isso, isso. Talvez você tenha um desvio de septo que tá Alguma fragmentando coisa. o seu sono. Resolve, opera e acaba com isso, né". E é muito legal isso, né.